Livro O Momento é Este. 7 passos para encontrar a felicidade hoje e ter uma vida plena. Autor: Pastor Joel Osteen. Parte 2. Capítulo 9. Torne-se aquilo em que você acredita. Os pensamentos e expectativas exercem um tremendo poder e influência na nossa vida. Nem sempre alcançamos o que merecemos, mas geralmente não recebemos mais do que esperamos. Recebemos o que acreditamos. Infelizmente, esse princípio funciona com a mesma intensidade, tanto no aspecto negativo quanto no positivo. Nick era um homem grande, forte e durão, que trabalhou durante muitos anos no pátio de manobras de uma estrada de ferro. Era um dos melhores funcionários da empresa. Sempre chegava na hora e era um trabalhador confiável, que se dava bem com os outros empregados. Mas Nick tinha um grave problema. A sua atitude era cronicamente negativa. Nick era conhecido no pátio de manobras como o homem mais pessimista do grupo. Ele temia o tempo todo o pior e estava constantemente preocupado, afligindo-se porque algo ruim poderia acontecer. Certo dia de verão, os trabalhadores foram informados de que poderiam ir para sua casa 1 hora mais cedo, a fim de comemorar o aniversário de um dos contramestres. Todos os funcionários foram embora, mas de algum modo Nick acidentalmente se trancou em um vagão frigorífico fechado que fora levado ao pátio de manobras para manutenção. O vagão estava vazio e não estava conectado a nenhum dos trens. Nick entrou em pânico quando se deu conta de que estava trancado dentro do carro frigorífico. Começou a bater com tanta força nas portas que as suas mãos e punhos ficaram ensanguentados. Gritou sem parar, mas seus colegas já tinham ido para casa para se preparar para a festa. Ninguém pôde ouvir os gritos desesperados de Nick pedindo ajuda. Repetidamente berrou, até que sua voz se tornou um áspero sussurro. Consciente de que estava em um carro frigorífico, Nick calculou que a temperatura devia estar bem abaixo do ponto de congelamento, possivelmente entre 12 e 15 graus negativos. Nick receou o pior. Ele pensou: o que vou fazer? Se não sair daqui, vou morrer congelado. É impossível conseguir passar a noite aqui. Quanto mais pensava nas circunstâncias, com mais frio ficava. Com a porta firmemente fechada e aparentemente sem ter como escapar, ele se sentou para esperar a morte, inevitável por congelamento ou sufocação. Para passar o tempo, decidiu narrar a própria morte. Encontrou uma caneta no bolso da camisa e achou um pedaço de papelão em um canto do vagão. Tremendo de uma forma quase incontrolável, Nick rabiscou uma mensagem para a família. Nela anotou sua terrível perspectiva. Estou ficando muito frio. O corpo está dormente. Se eu não conseguir sair logo, estas serão provavelmente as minhas últimas palavras. E foram. Na manhã seguinte, quando os funcionários chegaram para o trabalho e abriram o carro frigorífico, encontraram o corpo de Nick caído em um canto. A autópsia revelou que Nick tinha de fato morrido congelado. No entanto, existe um enigma fascinante. Os investigadores descobriram
que a unidade de refrigeração do vagão na qual Nick ficara preso não estava ligada. Na verdade, estava com um defeito havia algum tempo e não estava funcionando quando o homem morreu. A temperatura do vagão na noite em que Nick morreu congelado era de 16 graus. Nick morreu congelado em uma temperatura levemente inferior à temperatura ambiente normal, porque acreditava estar em um carro frigorífico. Ele esperava morrer. Estava convencido de que não tinha nenhuma chance. Esperava o pior. Ele se viu sem saída, condenado a uma triste sina. Nick perdeu a batalha na sua própria mente. A coisa que Nick mais temia e esperava que acontecesse efetivamente ocorreu. O antigo ditado, a vida é uma profecia autorrealizável, revelou-se verdadeiro para ele e será ordinariamente verdadeiro na sua vida também. Muitas pessoas hoje em dia se parecem com Nick. Estão sempre aguardando o pior, esperando a derrota, o fracasso, esperam a mediocridade e, em geral, obtêm o que esperam. Elas se tornam aquilo em que acreditam. Acredite em coisas boas. Mas você pode acreditar em coisas boas, valendo-se das melhores que está fazendo na sua autoimagem. É possível acreditar mais, ver a si mesmo atuando em níveis cada vez mais elevados em todas as áreas da sua vida. Quando se vir diante de tempos difíceis, não espere permanecer neles. Espere resolver as dificuldades. Espere que Deus faça uma reviravolta na situação de modo sobrenatural. Quando os negócios ficarem um pouco lentos, não espere ir à falência. Não faça planos para o fracasso. Ore e espere que Deus lhe traga clientes. Se passar por dificuldades no casamento, não desista, frustrado, dizendo: eu devia ter sabido que este casamento estava destinado a não dar certo desde o início. Se você fizer isso, estará reagindo como Nick. Essas baixas expectativas destruirão seu casamento. Essa maneira errada de pensar o derrubará. Você tem de mudar o modo de pensar. Modifique o que você espera. Pare de esperar o fracasso. Comece a acreditar que vai ser bem-sucedido. Mesmo que fique sem chão na vida, sua atitude deve ser: Deus, sei que vai modificar essa situação e usá-la para o meu bem. Deus, acredito que vai fazer com que eu saia desta mais forte do que antes. Como já definimos, é aqui que a autoimagem realmente entra em jogo. É crucial que vejamos como Deus nos vê. Desde que nunca subamos acima da imagem que temos de nós mesmos, se nós nos virmos mal conseguindo sobreviver, sempre tendo problemas, infelizes, subconscientemente andaremos em direção a esse tipo de vida. Para avançar na vida, precisamos mudar a ênfase. Precisamos acreditar. Entenda o seguinte: Deus o ajudará, mas você dá o voto decisivo. Se escolher permanecer concentrado nos elementos negativos da vida, se concentrar no que não pode fazer, no que não possui, estará concordando, por sua própria escolha, em ser derrotado. Você estará conspirando com o inimigo, abrindo a porta e deixando que pensamentos, palavras, ações e atitudes dominem sua vida. Por outro lado, se fizer um acordo com Deus, se concentrar nas suas possibilidades, sua fé pode fazer Deus aparecer e atuar na
sua vida de modo sobrenatural. A fé o ajudará a superar os obstáculos e possibilitará que você alcance novos níveis de triunfo. Mas a escolha é sua. Depende da sua perspectiva. Está dando ênfase a seus problemas ou a Deus? Existe um fascinante relato no Novo Testamento sobre 2 cegos que ouviram dizer que Jesus estava passando por ali. E a fé começou a crescer em seus corações. Eles devem ter pensado: não precisamos permanecer dessa maneira. Deus pode modificar essa situação. Existe a esperança de um futuro melhor. Assim sendo, começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós e cura o nosso sofrimento. Quando Jesus ouviu os gritos deles, parou no caminho. Caminhou até os cegos e fez uma pergunta fascinante: acreditais que eu sou capaz de fazer isso? Perguntou ele. Jesus sabia o que queriam. Ele queria saber em que acreditavam, se tinham uma fé genuína. Os cegos responderam com grande confiança: sim, Senhor, acreditamos. Sabemos sem a menor sombra de dúvida que tu podes nos curar. Sabemos que és capaz. Confiamos em ti. A Bíblia diz: quando Jesus ouviu a fé deles, tocou em seus olhos e lhes disse: que seja feito segundo a vossa fé. E os olhos deles imediatamente se abriram. Esses homens acreditavam que Deus podia fazer algo espetacular na vida deles e receberam a visão. Repare que foi a fé que modificou essa situação. Foi o fato de acreditarem que fez com que fossem curados. Ninguém pode ter fé por você. Sem dúvida, outras pessoas podem orar e acreditar por você, podem citar a Escritura para você, mas você precisa exercer a fé por si mesmo. Se estiver sempre dependendo de outra pessoa para ser feliz, para se sentir estimulado ou para se livrar das dificuldades, viverá em um estado perpétuo de fraqueza e desapontamento. Você precisa tomar a decisão de que vai sempre acreditar. Assuma o comando da sua vida e decida: independentemente do que surgir contra mim, acredito em Deus. Terei uma perspectiva positiva diante da vida. A fé de outras pessoas podem efetivamente fortalecer a sua, mas é a sua fé que lhe trará um milagre muito mais rápido do que a de qualquer outra pessoa. Aquilo em que você acredita exerce um impacto muito maior na sua vida do que a crença de qualquer outra pessoa. A paráfrase bíblica atual, The Messenger, narra a história dos cegos como uma modificação interessante. Jesus tocou os olhos deles e disse: tornem-se aquilo em que vocês acreditam. Que declaração poderosa! Torne-se aquilo em que você acredita. Em que você acredita? Acredita que se elevará na vida, que subirá acima dos obstáculos, que viverá com saúde, com abundância, na cura e na vitória? Você se tornará aquilo em que você acredita. A verdade é que sou o que sou hoje por causa do que acreditava a meu respeito ontem, e serei amanhã o que acredito hoje a respeito de mim mesmo. Tenha cuidado com o que você acredita. Se andar por aí com uma mentalidade coitadinho de mim, pensando que não merece as bênçãos de Deus, concentrado nos seus defeitos, sempre se sentindo mal em relação a si mesmo, na melhor das hipóteses, verá uma vida lastimável. Mas se mudar a forma de acreditar e começar a ver a si mesmo como Deus o vê, como mais do que um conquistador, perfeitamente capaz de ter sucesso,
forte no Senhor, por cima e não por baixo, vitorioso em vez de vítima. Você ascenderá a um novo nível de realização. A decisão é sua. Que seja feito a você segundo a sua fé. Ouse acreditar em coisas melhores. Você ousará começar a acreditar que Deus pode lhe trazer coisas melhores? Deus não quer que você se arraste pela vida, apenas conseguindo sobreviver. Não quer que você tenha de apertar o cinto e consiga as coisas com muito esforço, tentando ganhar dinheiro suficiente apenas para pagar por comida, moradia, transporte, nem que você se preocupe em como vai pagar as contas e mandar os filhos para a faculdade. Ele não quer que você seja infeliz no casamento. Não é a preferência dele que você viva em perpétuo sofrimento. Deus quer que você tenha uma vida boa, repleta de amor, alegria, felicidade e realização. Isso não significa que a vida sempre será fácil, mas quer dizer que sempre será boa. Deus faz com que todas as coisas atuem em conjunto para o bem daqueles que o amam. Ouse começar a acreditar que Ele pode lhe trazer um casamento melhor. Comece a acreditar que terá mais saúde. Acredite em mais alegria, paz e felicidade. Comece a acreditar no aumento e na abundância. Torne-se um verdadeiro crente, sabendo que você se tornará aquilo em que acreditar. Deus disse a Abraão: vou abençoar-te para que possa ser uma bênção. Deus está dizendo a mesma coisa para você. Ele deseja abençoá-lo com abundância, para que você possa ser uma bênção para outras pessoas. Talvez você tenha sofrido terríveis desapontamentos. Coisas negativas, inomináveis podem ter lhe acontecido, a ponto de você ter parado de acreditar que qualquer coisa boa possa acontecer na sua vida. Você perdeu seus sonhos, está vagando pela vida, aceitando qualquer coisa que venha na sua direção. Está tentado a dizer a si mesmo: já vivo assim há muito tempo, nunca vou melhorar. Orei, acreditei, fiz tudo o que sei fazer, nada mudou, nada funcionou, é melhor desistir. Pessoas já me disseram o seguinte: Joel, não quero aumentar as esperanças. Já sofri muito no passado. Se eu não tiver mais esperança em nada de bom me acontecer, pelo menos não ficarei desapontado. Meu amigo, essa atitude contraria o que Deus deseja para você. Independentemente de quantos revés você tenha sofrido, Deus ainda tem um grande plano para a sua vida. Você precisa ter mais esperança. Se não tiver esperança, não terá fé. Se não tiver fé, não poderá agradar a Deus e não verá o poder dele revelado na sua vida. Mantenha acesa a esperança no coração. Nunca desista dos seus sonhos. Não deixe que o desânimo ou outros revés o impeçam de acreditar no que Deus diz a seu respeito. Recompensa em dobro pelas dificuldades. Se você mantiver a atitude correta, Deus eliminará todos os seus desapontamentos, sonhos despedaçados, mágoa e sofrimento. Adicionará todas as dificuldades e tristezas que lhe tenham sido infligidas e o ressarcirá, dando-lhe o dobro de paz, alegria, felicidade e sucesso. Diz a Bíblia: Deus nos recompensará duplamente pela nossa vergonha anterior. Se você simplesmente acreditar, se colocar sua confiança em Deus, Ele lhe recompensará em dobro pelas suas dificuldades. Deus quer que a última parte da sua vida seja melhor do que a primeira. A sua situação nunca é irremediável para Deus. Algumas pessoas dizem: pode ser, mas acontece que
não se pode fazer ovos mexidos ficarem inteiros de novo. O que sem dúvida é verdade, mas Deus pode pegar os ovos mexidos e fazer uma magnífica omelete. Nada é difícil demais para o nosso Deus. Eis o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Tende certeza do seguinte: aquele que começou uma boa obra em vós continuará a executá-la, completá-la com perfeição. Isso significa que Deus quer terminar o curso com você. Ele não ficará cansado e desistirá no meio do caminho. Tampouco renegará as promessas que fez. Continuará até você chegar aonde Ele o esteja conduzindo. Deus não quer que você seja um pouco feliz, não quer que você seja levemente abençoado, não quer que você fique parcialmente curado. Deus quer que a sua vida se caracterize pela alegria e que seja plena. Quer que você viva na abundância, quer lhe oferecer os desejos do seu coração. Ele quer que você seja completo e se sinta satisfeito. Quando os tempos ficarem difíceis ou as coisas não saírem como você quer, permaneça confiante. Quando ficar desanimado ou quando as pessoas lhe disserem que seus sonhos nunca se realizarão, que você nunca será feliz e nunca conseguirá mudar, lembre-se ousadamente de que Deus está em ação na sua vida. Ele está mudando as coisas a seu favor. Está abrindo portas de oportunidades para você. Está restaurando seus relacionamentos. Está tornando o coração das pessoas mais suave em relação a você. Deus está concluindo o que começou. Você talvez não note com os olhos físicos que algo esteja acontecendo, mas precisa acreditar que, no mundo invisível, Deus está atuando em seu benefício. Lembre-se de que nenhuma arma que surja contra você irá prosperar. Isso não significa que você não encontrará oposição na vida, porque surgirão armas que poderão ser descomunais e assustadoras. Mas, em última análise, elas não podem feri-lo. Seu futuro está intacto com Deus. Você não afundará, atravessará. A Escritura diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A Bíblia diz que depois que você fizer tudo o que sabe fazer, você deve permanecer inabalável. Você precisa mostrar ao inimigo que é mais determinado do que ele. Continue a orar, a acreditar, a entoar cânticos de louvor. Continue a travar a boa luta da fé. Se fizer isso, Deus promete torná-lo vitorioso. Gosto da maneira como The Message traduz Filipenses 1:6. Nunca houve a menor dúvida na minha mente de que o Deus que iniciou a grande obra em você continuaria a desenvolvê-la e a levá-la a uma conclusão florescente no dia em que Jesus Cristo aparece. O melhor ainda está a vir. Você pode se levantar todas as manhãs esperando que as coisas mudem a seu favor. Comece a esperar a bondade de Deus. Passe a esperar as bênçãos dele. Jesus disse que, se você acreditar, todas as coisas são possíveis. Quero desafiá-lo a ser um crente, que a fé assenta no seu coração. Entre em acordo com Deus e Ele lhe fará mais do que você pode pedir ou pensar. Você precisa acreditar que coisas boas estão a caminho. Precisa acreditar que Deus está em ação na sua vida, que Ele o está reconduzindo ao seu legítimo lugar. Em outras palavras, precisa ver todas essas coisas acontecendo. Precisa ver seu casamento sendo restaurado, seu filho rebelde voltando para casa, aquele negócio dando uma reviravolta. Você tem de conceber essas ideias no coração. Contemple a vida através dos olhos da fé e observe o mundo invisível. Visualize seus sonhos
se tornando realidade. Lembre-se, a fé é a essência das coisas esperadas, a convicção das coisas não vistas. Repare que a fé está relacionada com o mundo invisível. Você talvez não consiga ver com os olhos físicos nada de positivo acontecendo em sua vida. Na verdade, tudo pode estar desmoronando. As finanças, a saúde, o negócio, seus filhos. Você pode ver todos os tipos de problema. E na ordem natural, a impressão é que nada vai mudar. Mas não se deixe desencorajar. Contemple o mundo invisível, o mundo sobrenatural, e através dos olhos da fé, veja a situação dando uma reviravolta. Visualize a paz e a alegria sendo restabelecidas. O mundo lhe diz: é preciso ver para crer, mas Deus afirma exatamente o oposto. Você só verá quando acreditar. Precisa olhar através dos olhos de fé para ver a coisa que quer. Quando a vir por meio da fé, ela passará a existir no mundo físico. Em que você acredita sobre si mesmo? Você vê as coisas melhorando na sua vida? Ou está apenas se deixando levar, aceitando qualquer coisa que venha na sua direção? Eu sabia que não ia conseguir aquela promoção. Nada de bom jamais me acontece. Essa é a minha sorte. Eu sabia que nunca me casaria. Sabia que nunca seria abençoado. Meu amigo, Deus quer fazer uma coisa nova em sua vida. Não imponha limites a Ele com o seu pensamento insignificante. Tenha uma visão grandiosa para a sua vida. Tenha sonhos magníficos. Viva com fé e expectativas positivas. Você se tornará aquilo que você acredita ser. Adoro o relato do Antigo Testamento de quando Deus disse a Abraão que ele e a sua mulher Sara iam ter um filho. Embora já estivesse com quase 100 anos de idade, Sara riu quando ouviu a notícia. Ela provavelmente disse: Abraão, você só pode estar brincando. Não vou ter um bebê. Sou velha demais. Isso nunca vai acontecer comigo. Além disso, olhe para você. Você também não é nenhum adolescente. Sara não tinha a visão correta. O estado do seu coração não era adequado. Ela não conseguia ver a si mesma tendo aquela criança. Não conseguia conceber a ideia no coração. E você provavelmente se lembra da história. Passaram-se anos e Abraão e Sara não tiveram filhos. Depois de algum tempo, decidiram ajudar Deus a cumprir essa promessa. Sara disse a Abraão que dormisse com a sua empregada, Agar. Esta concebeu e deu à luz um filho que se chamou Ismael. Mas isso não era o melhor para Deus. Ele queria dar a Sara um bebê, o qual ela própria desse à luz. Passaram-se mais anos e nada de filho. Finalmente, Sara ficou grávida. O que mudou? A promessa de Deus foi a mesma o tempo todo. Estou convencido de que a explicação para o fato de a promessa ter se tornado realidade foi que Sara precisou conceber no coração antes de ser capaz de conceber no corpo físico. Ela teve de acreditar que poderia engravidar antes de realmente ficar grávida. Quase 20 anos depois de ter Deus feito a promessa, Abraão e Sara tiveram o pequeno Isaque. E acredito que a principal razão pela qual ele não nasceu antes, um dos principais atrasos no cumprimento da promessa que demorou tantos anos para se cumprir, foi simplesmente o fato de que Sara não conseguia concebê-la no coração. Não conseguia vê-la através de olhos de fé. Eu me pergunto quantas coisas maravilhosas Deus está tentando fazer na sua vida. Somos exatamente como Sara.
Não conseguimos conceber a ideia. Não estamos em harmonia com Deus, de modo que estamos perdendo todas as suas bênçãos. Jesus disse: quero que vivais plenamente a vida e que a vivais em abundância. Muitas vezes, quando lemos passagens das Escrituras como essa, a primeira coisa que pensamos é por que isso não pode acontecer conosco. Deus, nunca conseguirei ter saúde. Muitas coisas estão erradas comigo. Acabo de receber más notícias do médico. Deus, nunca conseguirei ser próspero. Não tenho as qualificações necessárias. Nunca frequentarei a faculdade, e assim por diante. Descrevemos para Deus todas as razões pelas quais as coisas boas não podem acontecer conosco. Estou velho demais, sou jovem demais, sou do sexo errado, a minha pele tem a cor errada, não sou suficientemente instruído. Durante todo o tempo em que ficamos dizendo tudo isso, Deus tenta plantar a nova semente da vitória dentro de nós. Tenta nos fazer conceber. Ele sabe que se não concebemos no coração por meio da fé, as coisas nunca acontecerão. Muitas vezes, exatamente como Sara, retardamos a promessa de Deus. Retardamos a sua graça por causa do nosso modo limitado de pensar. O estado do nosso coração não é adequado. Estamos repletos de dúvida e descrença. A grande tragédia é que, se não modificamos nossa crença, poderemos passar a vida inteira deixando escapar as coisas magníficas que Deus tem reservado para nós. Meu amigo, pare de impor limites a Deus com seu modo tacanho de pensar. Aprenda a conceber. Mantenha diante de si a imagem do que quer que se tornar. Você vai se tornar aquilo em que acredita. Talvez Deus lhe tenha dito alguma coisa que pareça totalmente impossível no mundo físico. Quando examina sua situação, da mesma maneira como Sara olhou para o corpo físico dela, você se sente tentado a pensar: Deus, não consigo ver como vai ser isso. Como isso vai acontecer? Não vejo como vai afastar o meu filho das drogas. Não vejo como um dia poderei ficar curado. Não vejo como pode abençoar a minha carreira. Pare de se concentrar no que não pode fazer e comece a se absorver no que Deus pode fazer. A Bíblia diz o seguinte: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Deixe que essa semente se crie raízes em você. Não precisa descobrir como Deus vai resolver os seus problemas. Não precisa ver como Ele vai fazer as coisas acontecerem. Isso é responsabilidade dele, não é sua função. A sua função é acreditar e viver com fé e expectativas positivas. Entregue simplesmente a situação a Deus e confie em que Ele vai cuidar dela. Deus é um Deus sobrenatural. A Bíblia diz: os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. São melhores e mais elevados do que os nossos caminhos. Deus pode fazer o que os seres humanos não podem fazer ou não farão. Ele não está limitado pelas leis da natureza. E se você deixar que essa semente crie raízes para poder crescer, se colocar sua confiança no Senhor, Deus certamente fará as coisas acontecerem. Se conseguir enxergar o invisível, Deus fará o impossível. Não restrinja sua visão. Em vez disso, comece a se ver como filho de Deus. Veja a si mesmo recebendo coisas boas do seu Pai Celeste. Meu amigo, se fizer a sua parte e acreditar, tendo uma grande visão para a sua vida, vivendo com fé e expectativa positiva e vendo a si mesmo como Deus o vê, Ele o levará a lugares que outras pessoas afirmam ser impossível experimentar deste lado do céu. Você se tornará aquilo em que você acredita.